Boa noite, meus irmãos que estão aqui presentes. Também saúdo aqueles que estão acompanhando aí de forma virtual. E essa modalidade, ela transcende tempo e espaço, né? Porque hoje as pessoas conseguem acompanhar um culto de sua casa, um sermão, e não exatamente no horário do culto. Então pode ser que alguém acesse esse sermão, este link, esta programação, alguns dias à frente, quem sabe até anos, se o nosso Senhor Jesus não voltar antes. E, de qualquer forma, eu espero que Deus use essa mensagem para tocar os corações dos que estão aqui presentes e daqueles que vierem a ter contato com essa mensagem posteriormente. Espero que me preparei para que ela seja a palavra de Deus. E se é palavra de Deus, é uma palavra que traz vida. E, de qualquer maneira, mesmo enfatizando que o virtual transcende tempo e espaço, nós sempre deixamos o nosso convite caloroso para que você que tem optado por assistir os cultos de sua casa, tendo condições de fazer, de participar, de comungar presencialmente conosco aqui na igreja, faça isso, você tem muito a ganhar, tá bom? Quando estamos em comunidade, é em comunidade que nós desenvolvemos boa parte do nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento de fé, do nosso crescimento como corpo de Cristo. Muito bem, nós e alguns dos que aqui estão, chegamos há pouco de um treinamento aí que tivemos nessa tarde e já viemos direto para cá, para então termos esse momento de culto. E eu vou te pedir que pegue a sua Bíblia aí e abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, é o último capítulo do Evangelho de Lucas. Nós vivemos tempos de crise, nós vivemos tempos de, diria até, desesperança. Logicamente que para aqueles que estão fundamentados em Cristo, desesperança não é uma palavra que se encaixa no vocabulário de uma pessoa assim. Mas nós sabemos que não são todos que estão fundamentados em Cristo. E a desesperança, ela tem sido muito comum aí fora. Tanto é que os números de suicídio, as taxas de depressão, os diagnósticos de doenças mentais como ansiedade, síndrome do pânico e outros problemas mais que afetam a sanidade humana estão só aumentando. A desesperança, ela está no meio disso tudo. E a mensagem dessa noite, ela vem de encontro com essa necessidade de alguém que está vivendo em desespero, de alguém que está vivendo sem motivos para permanecer, para sonhar, para avançar. Eu quero te convidar aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 13. E essa história, ela acontece exatamente no dia da ressurreição de Cristo. Este era o domingo, terceiro dia após a morte de Jesus, e neste dia pela manhã Jesus ressuscita. E essa história, ela aparentemente se dá já no avançar desse dia, já do meio para o final do dia. Vamos ali no verso 13, que começa dizendo assim: naquele mesmo dia, e aqui se refere ao dia da ressurreição de Cristo, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de distância de Jerusalém. Em algumas versões aí, essa medida pode não estar em quilômetros, estar em estádio. 60 estádios, que vai equivaler a isso, cerca de 10, 11 quilômetros de distância. Não é tão perto para se percorrer a pé, considerando ainda que o terreno não era um terreno bem pavimentado, não era uma ciclovia, não era uma calçada, não era um local para estimular pessoas a fazerem caminhadas. E não tinha o protetor solar. É isso mesmo. Mas
esses dois discípulos, de acordo com o verso 13, estavam caminhando, voltando de Jerusalém para Emaús, um caminho de 10 quilômetros. E no verso 14 vai dizer que eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. O que era esse tudo o que tinha acontecido? Um julgamento inadequado? Uma sentença completamente equivocada? A crucifixão, a condenação, a morte de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Isso era o tudo que havia acontecido. E era sobre isso que eles conversavam, porque todos eles afluíram para Jerusalém, por quê? Porque era a época da festa de Páscoa. E esse período, todos os judeus afluíam para Jerusalém, para ali viverem esse momento de festa. Só que essa festa, ela foi eclipsada com a morte de Cristo. E eles voltavam então agora o caminho, já no terceiro dia, após a morte de Jesus, conversando a respeito dessas coisas. E aí no verso 15 vai dizer que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Lembrem-se que ele havia ressuscitado. Ele se aproxima e diz que ele vai com eles, e ia com eles. Ou seja, Jesus se aproxima daqueles dois discípulos que estão conversando sobre os acontecimentos da morte dele e passa a caminhar com eles. Isso já me chama a atenção para uma coisa assim extrema, Breno. Existe a possibilidade de que Jesus já tivesse subido ao céu. E eu até acredito que ele já tinha ido e voltado. Mas também existe a possibilidade dele ainda não ter ido. De qualquer forma, a questão aqui é, eu fico imaginando, Ézer, que Jesus na cruz, já desde o Getsêmani, ele passou a sentir algo que foi inigualável. Eu diria até que é difícil falar isso porque pode parecer que eu esteja limitando a Deus. Mas inédito. O que Jesus viveu no Getsêmani na cruz foi inédito. A separação do Pai. Por mais que ele houvesse se preparado para aquilo, e nós estudamos na lição da escola sabatina, que o sacrifício, a redenção, o plano de salvação, a morte de Cristo já havia sido pensada desde a fundação do mundo. Mas apesar do plano ter sido traçado, planejado e esperado, o experimentar aquele plano foi inédito para Cristo. Até então, eu não vejo nenhum episódio na história desse universo revelado a nós, onde Deus o Filho tivesse vivido a separação de Deus o Pai. E na cruz, ele sentiu essa separação. Então eu imagino o seguinte, que a primeira coisa que era esperado de Cristo, com essa forte falta que ele sentiu, é de que ressuscitasse, fosse para o céu. E ali voltasse à presença do Pai, a sua glória e viver as benesses celestiais. Pelo menos é a forma da cabeça humana pensar, né? Eu me lembro quando eu passei por um mês, fiz missão num local na África. Em algum momento eu até pretendo trazer uma mensagem para trazer mais no detalhe essa experiência. Mas o tempo todo que eu me deparava com a realidade dura daquele local, uma coisa refrigerava a minha mente. E chegou momentos até de eu pedir perdão para Deus, porque isso de fato parecia que me anulava de entender completamente o que aquelas pessoas viviam. Porque quando eu via alguém passando uma necessidade extrema, eu lembrava que dali um mês eu estaria de volta em casa. Que aquilo ali não era a minha realidade. E eu tive algumas lutas com respeito a isso, porque quando a gente está diante de uma realidade severa, a gente vê que a gente brinca com a vida
Nós não valorizamos o que temos. E aí eu tento projetar isso para Cristo. Cristo sentiu a falta do céu, Cristo sentiu a falta do Pai. Por que eu estou dando toda essa ênfase? Porque quando ele ressuscitou, independente se ele não foi ou se ele foi e voltou, o fato é que ele escolheu de novo palmilhar este chão, este solo, junto de 2 discípulos. Cristo dá muita importância para nós. Cristo dá muita importância para nós. Ele não escolheu percorrer 10 quilômetros, como nós dissemos no início, de uma via pavimentada. Era de um caminho ermo, pedregoso, árido. E um sol de meio para fim de dia. E ele escolhe estar ao lado de 2 discípulos que vinham caminhando e conversando a respeito das coisas. E aí o texto ainda ele se torna mais interessante da forma como essa aproximação acontece. Verso 16. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eu tenho uma certa dificuldade de encarar essa realidade aqui. Eles estavam conversando sobre a morte de Cristo. Era isso que tomava o pensamento deles. E então, o sujeito da conversa deles se aproxima e eles não reconhecem. E aí há diversas teorias. Há a teoria de porque Jesus agora estava no seu corpo glorificado. Mas eu imagino que a aparência pode estar melhor, mais saudável, mas não chega ao ponto da pessoa se tornar desconhecida. E na minha pequenez, e com poucas leituras feitas a respeito deste texto, eu entendo que a resposta, o motivo pelo qual eles não reconhecem, vai estar sendo respondido logo a seguir. Eles não o reconhecem, e no verso 17 vai dizer: então ele, Jesus, lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos para dar a resposta. A tristeza, aqui, foi o principal fator para que aqueles homens não reconhecessem Jesus Cristo. Eu não sei se você já viveu a experiência de passar por algum momento tão difícil, tão severo, tão duro, de você olhar para o dia seguinte e, na realidade, não enxergar o dia seguinte. Obrigado, Breno. Não enxergar o dia seguinte. Da sua tristeza e da sua falta de esperança ser tão grande, de você não conseguir sonhar, de você não conseguir projetar um plano para o amanhã. Como se a tristeza, como se a falta de esperança nos cegasse, nos deixasse impedidos de ver. Eu, no meu pouco tempo de ministério, já aconselhei muitas pessoas que no seu momento de tristeza não conseguiam enxergar os passos que deveriam dar. Não conseguiam fazer aquilo sozinhas. Precisaram de alguém para, de certa forma, naquele momento, serem os olhos delas. Se esqueceram até de questões práticas e básicas da palavra de Deus. E esses homens, eles estão vivendo isso. Ali no verso 16, eles estavam como que impedidos de reconhecer a Cristo. No verso 17, eles param entristecidos diante da pergunta que Cristo fez. E no verso 18, a resposta de um dos discípulos, chamado Cleopas, me parece até áspera. Ele vai dizer assim: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? E então Jesus ainda vai intensificar. Ele lhes perguntou no verso 19, do que se trata? E então eles passam a explicar
sobre tudo o que havia acontecido, quais eram as expectativas deles, o que eles estavam vivendo naquele momento. Aquilo que aconteceu, no verso 19, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha só, eles estão com a memória deles atinada para o que aconteceu. Eles sabem quem morreu, eles sabem quem condenou aquele que foi crucificado. Eles vão continuar explicando agora a respeito das suas expectativas. Verso 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Olha só, eles tiveram até o cuidado de fazer uma contagem básica de que haviam passado 3 dias da morte de Cristo. Eu não sei o que leva ao quê, ou eu imagino que é retroalimentado. A tristeza nos cega, a cegueira nos entristece, e a tristeza nos cega, e a cegueira nos entristece, mas o que eu vejo aqui são 2 homens cegos, entristecidos, que se lembraram dos acontecimentos, pensaram nas suas expectativas como povo que esperavam pelo Messias, mas se esqueceram de um ponto básico. Eles até lembraram de contar os dias. Esse é o terceiro dia. E não se lembraram das palavras de Cristo, que pelo menos nos evangelhos, por 3 vezes, só no evangelho de Marcos, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, você vai encontrar Jesus dizendo que ele estava chegando o momento em que ele seria entregue às autoridades judaicas e que então ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Em nenhum momento das palavras desses homens, ao darem a resposta para aquele estranho peregrino, porque por enquanto aqui Jesus é um estranho, em nenhum momento eles falam da ressurreição, da expectativa da ressurreição. Eles estavam cegos. Eles não apenas não estavam impedidos de reconhecer Jesus, eles estavam cegos com respeito à profecia, eles estavam cegos com respeito à palavra de Deus, eles estavam à deriva, eles estavam perdidos. E no verso 22 eles vão dizer sobre a sua expectativa, no verso 22 eles vão acrescentar informações que trazem um ponto perigoso aqui para nós tomarmos cuidado com a nossa tristeza e a nossa cegueira. É verdade, verso 22, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Verso 24. De fato, olha como o texto começa. De fato, o que é um fato? É uma realidade. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Sabe o que eu tenho para dizer para vocês até esse ponto? A nossa cegueira pode nos tornar incrédulos. Aqueles homens tinham o evento, aqueles homens tinham a sua expectativa, aqueles homens tiveram até o fato testemunhado de que Jesus estava vivo. Nada disso fez com que eles se lembrassem da palavra de Deus. Esses homens estavam ali representando este século, um século de incredulidade. E então, no verso 25,
Diante desse cenário de desesperança e incredulidade, aquele estranho peregrino que se juntou àqueles dois caminhantes, no verso 25, ele então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Como vocês são tolos, como vocês são nécios. Como falta em vocês prudência, sabedoria, como falta em vocês fidelidade, fé, para crer em tudo que os profetas disseram. Então, no verso 26, o Jesus que ainda no caminho é um estranho para aqueles dois discípulos, ele vai dizer: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Não é certo que isso tinha que acontecer? Verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, ou seja, as escrituras sagradas da época de Jesus, que até então era o Antigo Testamento, ao passar por elas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus, literalmente, bom, não vou dizer literalmente porque ele não estava com a Bíblia. Eles não andavam com os rolos debaixo do braço. Mas você entende quando eu digo que literalmente ele abriu a Bíblia para aqueles dois discípulos. Jesus passa a explanar a palavra de Deus. Eu acho curioso, Breno, que em nenhum momento Jesus chegou e disse: ei, sou eu. Vocês estão conversando, estou percebendo até a tristeza de vocês. Eu estou aqui. Não precisa se sentir desse jeito. Por que é que Jesus não faz isso? Por que que Jesus já não chega e se apresenta? Estou aqui. Pode tocar, pode abraçar. Eu morri, mas ressuscitei como havia prometido. Jesus não faz isso. Ele é como se ele fosse dando corda para ver até onde aqueles discípulos iam. Até o ponto dele falar: peraí, deixa eu começar a corrigir essa rota. E eu vou corrigi-la com a palavra de Deus. E então, verso 28. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles, os dois discípulos, o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e os deu a eles. Eu fico pensando o seguinte: ao longo, quando Jesus se aproximou desses discípulos, um estranho para eles, fez as perguntas, a resposta parece até ser meio que áspera. Como assim? Inicialmente, os discípulos estão tratando Jesus como insensato, como nécio. Como você é o único em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos. Jesus vira o jogo no meio do caminho e começa a apresentar tudo o que as Escrituras falavam a respeito dele. E em nenhum momento ele fala: sou eu. E ao avançar o dia, eles vendo que a noite já estava caindo, eles fazem um convite para o estranho: fica conosco. Parece que a primeiro momento foi meio arredio o encontro, mas agora estava agradável. Fica conosco. Eu fico me perguntando como seria o restante dessa história se eles não tivessem feito esse convite para Jesus. Mas eles fizeram. E Jesus entrou e ceou com eles, comeu com eles, ou melhor, partiu o pão com eles. Por quê? Não vou dizer que comeu. Partiu o pão com eles.
Porque lá no verso 31 você vai ver o seguinte: então, a partir do momento que Jesus abençoou e partiu o pão e deu a eles, os olhos deles se abriram. Aqueles olhos que estavam impedidos de reconhecer Jesus se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus não estava mais no seu corpo glorificado? Estava. Mas não era isso que impedia deles o reconhecerem. Era a incredulidade, era a sua desesperança que estava como uma barreira, como um muro, impedindo esse reconhecimento. Mas ele desapareceu da presença deles. Muito bem. O verso 32 vai dizer: e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito? Olha só esse texto. O coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. O que é que fez o coração desses homens arder no peito? O ouvir as Escrituras, o ouvir a palavra. Logo após os olhos deles se abrirem, Jesus não fala, sou eu, pelo contrário, ele desaparece, Ézer. O que Jesus estava tentando fazer? Quando esses homens vão dizer que o coração deles ardeu ao ouvir o que aquele que caminhava com eles explicava nas Escrituras, eu começo a entender qual era o objetivo de Cristo. Eu vou perguntar de forma bem sincera para vocês que estão aqui presentes e para quem está acompanhando online. Hoje, ao você acordar, e eu estou falando de forma literal, ao você acordar, você viu Jesus? Aqui no culto, se você olhar para o lado no banco aqui, você está vendo Jesus? Não, não estamos vendo Jesus. Mas, por essa história, e Cristo, na sua grandiosidade, no seu cuidado, no seu amor, sabendo que dali a algum tempo ele ascenderia para o céu e permaneceria lá intercedendo por nós, sabendo que nós não teríamos mais esse contato face a face, de toque com ele, ele apresentou para aqueles discípulos que era possível conhecê-lo, reconhecê-lo e ter uma relação com ele por meio das Escrituras. Mesmo depois que Jesus desaparece. E aí pensa comigo. O Breno, ele tem cara de ser um camarada assim que pratica uns exercícios físicos. Você faz uma caminhada de 10 quilômetros, Breno? Mas pensa aí, depois de uma caminhada de 10 quilômetros, Ézer, se não vai dar vontade de comer alguma coisa. Gente, foi talvez uma tarde toda caminhando. Eles estavam ali naquele momento partindo o pão, mas eles não comem. O texto vai dizer assim, ó, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eles fizeram os 10 quilômetros de volta, num caminho pedregoso. E Jesus, o Espírito de profecia vai dizer que apesar de Jesus desaparecer deles ali, Jesus os acompanhou de volta naquele caminho, mas não como fez da primeira vez, de forma visível e palpável, mas no seu espírito. Mas aqueles homens, mesmo sem ter a presença física de Cristo, estavam com o coração ardendo porque eles foram alimentados da palavra de Deus. Meus irmãos, aqui em minhas mãos, eu tenho o antídoto contra a desesperança. Eu tenho o antídoto contra a cegueira. Eu tenho aqui a palavra de Deus que apresenta o Cristo, que foi morto pelo meu e pelo seu pecado, mas que ressuscitou para nos dar a esperança de vida eterna, de que a morte foi vencida. A cruz não foi o fim. A cruz não resolveu todo o problema. Se Cristo não houvesse ressuscitado, estaríamos perdidos, Ézio.
o apóstolo Paulo deixou isso claro. Seria vã a nossa fé. Nós vivemos uma vida. Que vantagem teríamos? Nós vivemos uma vida nos intitulando cristãos, mas não conhecemos o Cristo. Quantos de nós não estamos vivendo a nossa vida como esses dois discípulos num caminho? A vida ela é bem representada como um caminho, como uma jornada, e vivemos essa vida cabisbaixos, entristecidos, com os nossos olhos como que impedidos de reconhecer Cristo, e não abrimos a palavra de Deus para termos o nosso coração, então, ardendo. E aqui o ardor é de alegria, é de certeza, é de esperança. Meus irmãos, o meu convite para vocês é que abramos a palavra de Deus. Ontem, eu não tive tempo para assistir o sermão, mas eu vi que o sermão do Boa Vista foi feito com muito carinho para falar a respeito do dom de profecia, do espírito de profecia. E imagino eu que a pessoa que trouxe a mensagem deixou claro para essa igreja que o motivo do espírito de profecia ter se manifestado é porque Deus quer que nós voltemos para a palavra. A primeira recomendação da serva do Senhor foi: recomendo-vos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. É aqui que nós encontramos, é nessas páginas que nós encontramos o nosso Salvador. E é este livro que pode nos devolver a esperança que talvez, mesmo nós, adventistas, tenhamos perdido. Que você não cometa o mesmo erro desses discípulos no caminho de Emaús. Que você não deixe a desesperança tomar conta da sua vida a ponto de você se tornar um incrédulo. Abra sua Bíblia. Ouça, deixe o Espírito Santo te conduzir nessas páginas. Permita o seu coração arder. Conheça Cristo. Ele mesmo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, se referindo a Deus Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, Cristo, a quem enviaste. Nós precisamos conhecer a Cristo. Só assim poderemos considerar, sonhar, nos apropriar da vida eterna, termos esperança para o nosso dia a dia e, através da palavra, sermos bons representantes de Cristo operando maravilhas neste mundo em nome dele.